Dando início então, como vos referi há bocado, do terceiro módulo do IVA. O terceiro módulo do IVA versa sobre uma matéria com implicações claras ao nível das empresas e que tem a ver com as denominadas quick fixes. O que estamos aqui em causa, ou estamos aqui perante alterações que são promovidas pela diretiva e por um regulamento de execução. Portanto, a Diretiva 2018-1910 vem alterar a Diretiva IVA e o Regulamento de Execução 2018-1912 vem alterar o denominado Regulamento de Execução IVA, que é o Regulamento 282/2011. Já agora aproveito para vos chamar a atenção para o Regulamento de Execução 282/2011, porque é importante em termos de aplicação prática do Código do IVA. Estas medidas entraram em vigor em todos os Estados-membros da União Europeia, porque o IVA é um imposto de matriz comunitária, e entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2020. Não obstante, as medidas que vão resultar da transposição da diretiva do IVA ainda não estão legisladas, estamos a aguardar, por exemplo, no presente momento, estamos a aguardar a legislação que transponham estas diretivas, mas a própria diretiva impõe que elas entrem em vigor no dia 1 de janeiro de 2020. Já no que diz respeito ao regulamento de execução, não é necessário qualquer tipo de transposição, porque a sua aplicação é imediata no ordenamento jurídico interno de cada um dos Estados-membros. Que medidas são estas? São quatro. Quatro medidas. A primeira medida tem a ver com algo que não nos é estranho, mas era estranho à luz de algumas jurisprudências da Justiça da União Europeia. O que é que eu quero dizer? Quero falar no registro, no viés e no requisito do número de contribuinte do meu cliente, que está no Estado-membro da União Europeia, do requisito de ele estar registado para efeitos de viés, para que a transmissão intercomunitária de bens esteja isenta de IVA. Já lá vamos. O segundo, aquele que tem causado certamente maior discussão, tem a ver com as novas regras relacionadas com a comprovação do transporte intracomunitário de bens, com os meios de prova necessários para eu comprovar a saída física das mercadorias, que é um requisito também ele fundamental para que a transmissão intracomunitária de bens esteja isenta. A terceira medida é uma medida de simplificação e simultaneamente harmonização que se aplica ao caso concreto dos regimes de venda à consignação intracomunitário, sempre que estamos a falar numa perspectiva comunitária. A quarta medida tem a ver com a uniformização do tratamento em sede de IVA das transmissões em cadeia. Vamos começar pela primeira. A primeira medida tenho, de certa forma, que vos contextualizar. O que se passou foi o seguinte. Foi levada à discussão e foi levada, através de uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia, foi questionado o Tribunal de Justiça da União Europeia se é um requisito absolutamente necessário, se é um requisito substancial o cliente está registado no viés para que a transmissão intracomunitária de bens esteja isenta. Nós, de certa forma, já tínhamos isto incorporado, e já tínhamos isto incorporado no próprio artigo 14 do RITI, porque o artigo 14 do RITI tinha lá esta condição. No entanto, à luz da diretiva, ela não estava lá de forma expressa. E o Tribunal de Justiça da União Europeia veio a considerar que o cliente estar registado no viés é um requisito meramente formal. Quer isto dizer que se eu comprovar que as mercadorias efetivamente saíram, está comprovada a isenção. E quando o Tribunal de Justiça da União Europeia tomou esta decisão, entre outros no caso Eurotire, quando tomou esta decisão, a Comissão Europeia mandou as mãos à cabeça. Porque a única forma que há de controlar a circulação de mercadorias dentro da União Europeia é precisamente através do viés, é precisamente através da validação dos números contribuintes no viés. Se este requisito deixa de ser um requisito substancial e passa a ser um requisito formal, então como é que se vai controlar isto? Então houve necessidade de alterar a diretiva. E houve a necessidade de alterar a diretiva no sentido de passar a dizer que o meu cliente estar registado no viés para que a transmissão intracomunitária de bens esteja isenta é um requisito substancial, como é o requisito da saída física das mercadorias. E basicamente é essa alteração que vai ser vertida na futura alínea A do número 1 do artigo 14 do RITI, que de certa forma já lá estava, porque já se falava em registro do número contribuinte do cliente e que agora vai passar apenas a acrescentar a expressão que está registado e que comunicou o número de contribuinte. Mas esta alteração tem repercussões na declaração recapitulativa. E isto é verdadeiramente uma novidade. Isto vai passar também a integrar no RITI. Eu não entregar a declaração recapitulativa ou entregar a declaração recapitulativa com erros pode ser um facto suficiente para que a administração fiscal, por exemplo, uma inspeção tributária, tribute a transmissão intracomunitária de bens. Ou seja, entregar a declaração recapitulativa atempadamente e corretamente é também ela própria um requisito para que a transmissão intracomunitária de bens esteja isenta de IVA. Não obstante, depois vamos ver que as notas explicativas de um documento que vamos ver mais à frente dizem que se o contribuinte vier a suprir
esta falha vier a suprir esta omissão, então salvaguarda a isenção da transmissão intracomunitária de bens. A segunda medida é provavelmente aquela que mais discussão tem causado, nomeadamente no âmbito das reuniões livres. E tem a ver com a comprovação do transporte intracomunitário de bens. O Regulamento de Execução 282/2011, o tal Regulamento de Execução IVA, viu aditado um novo artigo, que é o artigo 45A. Este artigo 45A vem-nos trazer novas regras em matéria de comprovação da saída física das mercadorias. E o que nos vem dizer é que, para efeitos de aplicação da tal isenção, estamos a falar da isenção de uma transmissão intracomunitária de bens, é disso que estamos a falar. Para efeitos da aplicação das isenções, presume-se, e eu quero reforçar este conceito, presume-se que os bens foram expedidos ou transportados a partir de um Estado-membro para fora desse mesmo Estado-membro, nos casos nela indicados. Na sequência disto, tem um ofício circulado da AT, e é o próprio ofício circulado 30.218 a dizer o seguinte: por forma a assegurar a segurança jurídica na aplicação da isenção, é introduzido pelo artigo 45A do Regulamento de Execução uma presunção relativa à expedição ao transporte dos bens com destino do Estado-membro. Qual é a ideia que eu quero aqui reforçar? O objetivo desta alteração é dar uma segurança, é dar uma certeza jurídica a uma empresa de quais são os documentos que tem que reunir para gozar da presunção de que os bens saíram. Porque ela, ao gozar desta presunção, a AT, para elidir, vai ter que ela própria reunir prova contrária. Quem gozar desta presunção tem um grau de certeza na sua atuação que implica que a AT, para elidir a presunção, para afastar a presunção, terá que ser a AT a demonstrar que as mercadorias não saíram e que foram, por exemplo, entregues no armazém cá em Portugal. Isto visa dar alguma segurança, alguma certeza jurídica por parte das empresas e, de certa forma, uniformizar os procedimentos dentro da União Europeia, para que elas possam gozar desta presunção. E a propósito disto, quais são os documentos, os elementos que eu tenho que reunir para gozar, para beneficiar desta presunção? Reparem, no caso da expedição ou transporte ser efetuada pelo vendedor ou por um terceiro por conta deste, tem que ter pelo menos 2 elementos de prova não contraditórios emitidos por 2 entidades independentes. Independente entre elas e independente do vendedor e do comprador. Que no ofício circulado se dá aqui 2 exemplos, que no caso concreto a fatura emitida ao vendedor pelo transportador dos bens, ou a declaração de expedição de CMR ou CMR assinado. Ou então, posso ter um elemento de prova da linha A, que vamos ver, e um elemento de prova da linha B, também eles não contraditórios e emitido por 2 partes independentes, que poderá ser uma fatura emitida pelo vendedor ou pelo transportador dos bens, ou documentos oficiais emitidos por uma entidade pública. De referir que, de acordo com o artigo 45A, então os elementos de prova são estes. Eu falei em 2 da linha A, ou 1 da linha A e 1 da linha B. Os da linha A são elencados a título meramente exemplificativo, e eu reforço a expressão tais como, utilizada pelo artigo 45A, tais como. Portanto, não é uma enumeração exaustiva, é uma enumeração exemplificativa. E dá como exemplos o CMR assinado, eu sublinhei estes, CMR assinado e fatura emitida pelo transportador. Também dá como exemplos o conhecimento de embarque e o frete aéreo, mas convenhamos, a maioria das transmissões intracomunitárias de bens que se fazem intracomunitárias, como eu vos disse, faz por via terrestre, não se faz por via aérea ou por via marítima. No âmbito da linha B, são elencados também alguns exemplos de documentos que estão aqui vertidos. E eu reforcei aqueles que são mais fáceis, entre aspas, de disponibilizar. Uma apólice de seguro relativamente ao transporte ou à expedição em causa, ou documentos bancários comprovativos do pagamento de transporte. E depois falo também em documentos oficiais emitidos por uma entidade pública ou um recibo emitido por um depositário, quando, por exemplo, a mercadoria fica à guarda de um armazém, à guarda de um depósito, e eu tenho um certificado desse depósito. Portanto, eu tenho que ter um elemento de prova, 2 elementos de prova da linha A ou um elemento de prova da linha A e outro elemento de prova da linha B. No entanto, há aqui um requisito importante. É que eles têm que ser emitidos por 2 entidades independentes, reforçam, ou seja, 2 entidades diferentes uma da outra, que não podem ser nem o vendedor nem o comprador, o que de certa forma complica, sem dúvida, em determinadas circunstâncias, reunir estes documentos de prova. E quando o transporte é efetuado pelo adquirente, para além de tudo aquilo que eu vos disse atrás, ainda acresce um novo documento, um novo requisito, que é um documento, uma declaração escrita,
assinada pelo adquirente, com toda aquela informação que está vertida, e que eu me vou escusar de elencar, que está vertida neste diapositivo. Eu tenho que estar munido dessa declaração até ao dia 10, até ao 10º dia, até ao dia 10 do mês seguinte. As notas explicativas que eu vou abordar mais à frente dizem que esta declaração escrita não tem que ser necessariamente em suporte físico. Pode ser uma declaração em suporte eletrónico. Eu posso remeter, o cliente pode-me remeter esta declaração por via eletrónica. E, por outro lado, se ele não cumprir escrupulosamente o prazo, diz-me as notas explicativas que eu posso obter a declaração a posteriori, estando ainda assim salvaguardada o meio de prova. Vamos entrar então nas notas explicativas. Eu chamo a vossa particular atenção para estas notas explicativas. Para já, o documento que foi emitido pela Comissão Europeia ainda está em inglês. Espera-se que até ao final deste mês haja a versão em português, mas que são importantes. E eu decidi trazer para aqui alguns excertos destas notas explicativas e que pretendem, de certa forma, tentar colocar aqui alguma serenidade, digamos assim, se me é possível utilizar esta expressão, neste tema. Eu estou a citar algo que está nestas notas explicativas. Não é uma coisa, estas notas explicativas não têm um valor de lei, digamos assim. Estas notas explicativas não se equiparam às guidelines do Comitê IVA. No entanto, não deixa de dar uma orientação sobre a interpretação deste regulamento que eu acabei de vos dizer. E é lá referida, da altura, na página 76, o documento está acessível na internet, que o facto, eu estou a reforçar isto, o facto de as condições da presunção não serem cumpridas não significa, por si só, não significa automaticamente que a isenção do artigo 138 da Diretiva IVA não se aplica. O 138 da Diretiva IVA é o equivalente ao nosso 14 do RITI. Ou seja, o que me está aqui a dizer é que o facto de eu não conseguir reunir os documentos, o facto de eu não gozar da presunção, não quer dizer por si só que vou ter que tributar a transmissão intercomunitária. Antes, pelo contrário. Nesse caso, caberá ao fornecedor provar, perante as autoridades fiscais, que as condições para a isenção se mostram verificadas. Por outras palavras, continuo a citar, não são palavras minhas, são palavras do documento, por outras palavras, quando a presunção não se aplica, a situação permanecerá a mesma que existia antes da entrada em vigor do artigo 45A. Mais, quando se fala em elidir a presunção, ora, no caso de eu gozar da presunção, a AT pode elidir a presunção. E quando se fala em elidir a presunção, diz o próprio documento que isto significa que as autoridades fiscais deverão elas próprias estar na posse de provas que demonstrem que o transporte das mercadorias não ocorreu. Reparem, eu beneficiar da presunção que estou quase a blindar a minha isenção, porque terá que ser a AT a reunir provas que contradigam as minhas provas. Agora, quando eu não gozo da presunção, tenho que reunir documentos alternativos que permitem demonstrar que as mercadorias efetivamente forem expedidas. Documentos alternativos que não são, na minha opinião, muito diferentes daqueles que nós já tínhamos na famosa circular de 1999. Este documento inclui algumas FAQs que interessa aqui analisar. Uma delas questiona o seguinte: o que acontece com as regras nacionais existentes nos Estados-membros em matéria de prova de transporte após a entrada em vigor do tal artigo 45A que eu vos falei? Essas regras nacionais continuam a ser aplicadas? Em resposta a esta pergunta, diz o documento que os Estados-membros são obrigados a aplicar o artigo 45A. Ou seja, se alguém quiser gozar desta presunção, é no âmbito do artigo 45A. Isto significa que, sendo as condições cumpridas, terá direito a usufruir dos benefícios da presunção. Além disso, os Estados-membros podem estabelecer no seu IVA nacional legislação e outros pressupostos relativos à prova de transporte mais flexível do que a presunção prevista no próprio artigo 45A. A outra FAQ diz o seguinte: o que acontece se as condições para a presunção do transporte no artigo 45A do Regulamento de Execução do IVA não forem cumpridas? O que acontece se eu não conseguir reunir aqueles documentos que há bocado vos referi? Significa que, neste caso, a isenção do artigo 14 do RITI fica sem efeito e vou ter que tributar e liquidar IVA na fatura? Resposta: o facto de as condições, as tais condições que há bocado vimos, os tais documentos, dois da linha A, um da linha A ou da linha B, o facto das condições previstas nas linhas A e B do 45A do Regulamento de Execução não serem cumpridas, não significa automaticamente que a isenção do nosso artigo 14 do RITI não se aplica, reforçando aquilo que já foi dito há bocado. Neste caso, terá de ser o fornecedor a provar, a contento das autoridades fiscais, que as condições para a isenção, transporte incluído, se verificam. Ou seja, o que dá a ideia aqui é o seguinte: eu já não gozo da presunção, já não estou blindado, as autoridades fiscais já não têm que reunir prova contraditória à minha. O que dá é uma maior margem de manobra às autoridades fiscais
no sentido de contrariar, eventualmente, num procedimento inspectivo, a isenção. O que poderá depois vamos ver como é que isto vai funcionar, poderá dar aqui alguma margem de discricionariedade à AT. No entanto, queria reforçar esta questão. O facto de não reunir os meios de prova não significa automaticamente que vou ter que tributar a operação. Posso reunir documentos alternativos de prova que documentem que os bens efetivamente saíram. Agora vejam, eu fiquei na dúvida em projetar isto, mas eu tinha que o fazer, não ficava bem com a minha consciência. Eu tive dúvida em projetar este diapositivo, mas tenho que o fazer porque ele está lá também, está lá esta pergunta efetuada. Mas vamos perceber a resposta a esta pergunta depois da contextualização que fizemos até aqui. O que é dito nesta pergunta é o seguinte: o que é que acontece se o fornecedor e o adquirente fizerem o transporte utilizando os seus próprios meios? Não recorram a uma transportadora. É o próprio vendedor que, na sua viatura, leva os bens, ou é o adquirente que vem na sua viatura buscar os bens à minha empresa? E a resposta a esta questão, que é dada pelas notas explicativas do documento que eu vos estou a dizer, é a seguinte: neste caso, a presunção não se aplica. Neste caso, a presunção do artigo 45A não se aplica, porque não é possível eu reunir os documentos que há bocado referi. Mas se nós olhássemos isoladamente para este diapositivo, mandávamos as mãos à cabeça e dizíamos, neste caso, tínhamos que tributar todas as operações. Não, porque tem que estar contextualizado com o que eu disse até lá atrás. Não gozo da presunção, reúno documentos alternativos que tentem demonstrar que os bens efetivamente saíram. E aqui que documentos é que eu tenho? Tenho os documentos de pagamento, tenho a guia de remessa, tenho a declaração escrita do adquirente, são os documentos que eu vou reunir para tentar demonstrar junto da AT, a contento da AT, é a questão agora que se coloca, a contento da AT, que efetivamente as mercadorias foram expedidas. Paulo, querias fazer alguma observação, ou Abílio, relativamente a esta questão? Acho que fiquei muito mais tranquilo. Do que disseste. Eu acho que ficou toda a gente. Esta é a minha posição, esta é a minha opinião, como é óbvio. A minha opinião, de certa forma, é fundamentada com base nas notas naquele explicativas. documento. E acho que esse documento deve ser fundamental. Isto tem, desde o início, uma abordagem inquinada que levou à confusão. Ou seja, nós se recuarmos ao início da explicação do Rui, que seguiu o que vem da alteração à diretiva, identificamos agora com maior clareza que, quando é feita uma abordagem agrupando dois cenários, transporte feito pelo vendedor ou por alguém por sua conta, e no outro grupo, transporte feito pelo comprador ou alguém por sua conta, e depois se diz que neste cenário A e neste cenário B estão definidas estas condições para invocarmos a presunção, isto não é possível na prática. Sim. Ou seja, fica logo claro, e esta pergunta e a respectiva resposta vem confirmá-lo, que se o transporte é feito pelo vendedor, se o transporte é feito pelo comprador, eu nunca vou ter condições de invocar a presunção. Não é materialmente possível ter os tais documentos. Exatamente, porque não há intervenção de uma entidade independente. Claro, não há aqui um terceiro. E isto, objetivamente, tem que ser separado em quatro cenários. Eu transporto, ou melhor, eu diria, simplificando ainda mais, 3 cenários. Eu transporto, o cliente transporta, o transporte é feito por um terceiro, por minha conta vendedor ou por conta do cliente. E neste terceiro cenário, a presunção existe. E muitos colegas nossos têm perguntado, porque isto está a ser anunciado como simplificação. E muito pouca gente viu até hoje simplificação nisto. E pergunta, onde é que há simplificação? Claro. Também convém dizer que, efetivamente, sim, temos aqui simplificação. Naquilo tudo que o Rui já explicou, para quando a presunção se pode provar. Mas eu só posso provar presunção se o transporte é feito por alguém contratado, seja o vendedor a pagar a esse alguém, seja o comprador a pagar a esse alguém. E aí estamos mais tranquilos, é verdade. Claro. Porque havia aqui outra questão, que era a questão da emissão do documento por outra entidade oficial, ou designadamente o notário, sugeria simplesmente o notário. Eu sinceramente sempre achei muito difícil que o notário viesse a prestar um serviço destes, não é?
não me parecia que estivesse vocacionado para isso e, portanto, continuava a haver aí muita dificuldade. Acho que esta clarificação que fizeste, separando aquilo que é de facto a blindagem da presunção das restantes situações, torna isto tudo muito mais claro e ao mesmo tempo acho que é uma mensagem muito tranquila. Infelizmente, esta alguma dificuldade ou confusão na linguagem, misturando tudo, foi transposta para o ofício circulado. Sim. Porque o próprio ofício circulado, quando começa por dar aqueles dois exemplos que o Rui ali sintetizou, diz exemplo para situação de presunção e junta, no mesmo exemplo, transporte feito pelo vendedor ou por alguém por sua conta. Fica evidente que aquele exemplo não se aplica a transporte feito pelo vendedor na sua viatura, porque ele nunca vai ter o documento da fatura do transportador. Claro. Portanto, o próprio ofício foi na onda de alguma má comunicação que vem de Gênese, não é? Na abordagem inicialmente feita na alteração ao artigo, misturando Também não tudo. sabemos se à data da publicação do ofício este documento já era conhecido, porque este é um documento muito recente. Provavelmente não. Estas notas explicativas é um documento recente. Sim. Mas fica de facto essa pecha no ofício que não esclarece grande coisa e apresenta exemplos que não têm aderência à prática. Aliás, no exemplo seguinte para transporte feito pelo vendedor ou por alguém por conta do vendedor está o mesmo erro. Portanto, não encaixa. Não é? Os exemplos que lá estão são válidos, é verdade, para as situações em que temos a presunção. E, efetivamente, esta é a ideia que importa reforçar. Claro. Como é que eu fico quando levo as mercadorias na minha viatura ou quando é o meu cliente francês, espanhol, que vem buscar as mercadorias na viatura dele? Agora, não tínhamos dúvida do seguinte. Fico como Paulo, estávamos, não é? Claro que é mais fácil a AT contrariar uma situação de ausência de presunção do que uma situação de presunção. Claro, mas no limite ficamos onde estávamos. Exatamente, mas essa ideia que é importante. Mas no limite e ficamos como onde bem estávamos. reforçaste, não é por eu não ter a presunção cumprida, verificada, que tenho que liquidar IVA. Desconsidero, porque isso depois E também reforço uma outra coisa que disseste, com a qual concordo perfeitamente. Quando diz, nomeadamente estes documentos, ou por exemplo estes documentos, tais como, o tais como deixa a porta aberta também para a situação em que eu não consigo verificar a presunção, ir buscar outros documentos como os que referiste. Certo. A guia de transporte. Portanto, o regime de bens em circulação até me dispensa de emitir uma guia de transporte, embora isto depois na prática pode levantar alguns problemas. Não é? Eu carrego a mercadoria em Viseu e enquanto não saio de Portugal, se sou apanhado pela GNR, coloca-se ali o problema, isto está a ser feito num âmbito de um transporte, de uma transmissão intracomunitária, ou não, e pode levantar aqui problemas, como já tem acontecido. Mas, obviamente, apesar de eu ter esta dispensa, nada me impede de emitir a guia de transporte, que é um documento que, digamos, não tem eficácia interna para efeitos de regime de bens em circulação neste transporte em concreto, mas que eu posso aproveitar para levar a acompanhar a mercadoria, que a identifica, as quantidades, e trazer de Espanha para cá, carimbado pelo meu cliente, a testar que no dia X recebeu, na sua morada, a mercadoria constante daquele documento. Porque este documento ressalva essa situação. CMR assinado pelo cliente. Salvaguarda sempre a situação CMR assinado pelo cliente. Mas mais à frente vem facilitar as notas explicativas dizendo, atenção, que este CMR não tem que ser necessariamente em suporte de papel. O que na logística de muitas empresas pode ser uma boa notícia, porque senão complicaria muito o processamento. Mas atenção, é que quando estamos no CMR há obrigatoriamente um terceiro a transportar. Sim, claro. E eu aqui, se levo a mercadoria no meu carro, ou se a mercadoria vai no carro eu estava a referir na questão da declaração assinada pelo cliente. Aí pacífico, o CMR, portanto, pacífico quando o temos. Até porque eu também já ouvi esta ideia. Então, mas eu levo a mercadoria na minha viatura e preencho um CMR e trago lá assinado. Portanto, isto não faz sequer sentido. Não é? Porque eu não vou usar um documento que me está vedado. Portanto, o CMR, Contrato de Transporte Internacional, formalizado, nos termos em que está, é para ser usado pelo transportador independente que eu ou o comprador contrataram
para transportar a mercadoria. E é da responsabilidade dele elaborar um CMR. Aí há, e é válido. Muito bem, faltam eu disse que eram 4 quick fixes, 4 medidas, faltam 2 medidas. E as 2 medidas sintetizei-as em 2 diapositivos. A terceira medida tem a ver com os regimes das vendas à consignação. Só um enquadramento muito breve. Imaginemos o seguinte, eu faço vendas à consignação, ou seja, eu entrego mercadoria, imaginemos que isto é muito frequente no setor, por exemplo, no setor automóvel. Eu entrego mercadoria num armazém em Espanha e o meu cliente, que está previamente identificado e que é um contribuinte espanhol registrado para efeitos de viés, vai tomando posse dessa mercadoria que está num armazém que eu tenho em Espanha, vai tomando posse dessa mercadoria à medida das suas necessidades, numa lógica de just in time. Até aqui, o que se considerava é que a mera deslocação física da mercadoria de Portugal para a Espanha, para os fins da minha empresa, para as minhas necessidades, para um armazém que eu tenha lá, obrigava-me a eu me registar para efeitos de IVA em Espanha e a fazer, permita uma expressão, uma transmissão a mim próprio. Ou seja, assimilava isto a uma transmissão intracomunitária. Eu declarava uma transmissão intracomunitária de Portugal para a Espanha e depois, com o meu número de contribuinte de registro espanhol, declarava lá uma aquisição intracomunitária. À medida que as mercadorias iam sendo entregues ao meu cliente final, eu faria vendas internas com IVA em território espanhol. Reparem, isto era uma situação de complexidade, porque me obrigava a registar-me para efeitos de IVA em Espanha para fazer transmissões a mim próprios. E qual era a razão de ser desta norma? Porque eu já vos tinha dito, e vocês obviamente sabem perfeitamente isto, dentro da União Europeia não há o controle físico das mercadorias. As administrações fiscais, para saber onde é que as mercadorias estão, tem que ser pela via declarativa. Então, por isso, é que o legislador, por uma via de segurança, assimilou esta saída física das mercadorias a transmissões intercomunitárias de bens para que elas figurassem no viés e para que elas figurassem nas declarações recapitulativas. O que me obrigava a registrar para efeitos de IVA em Espanha. Qual é a novidade? Isto sim é uma norma de simplificação. A novidade é esta. A novidade é que eu não vou ter que me registar para efeitos de IVA logo que ocorra a deslocação física das mercadorias para a Espanha. Porque a transmissão intracomunitária de bens só vai verdadeiramente ocorrer quando o meu cliente tomar posse dessas mercadorias. É uma lógica muito semelhante às vendas à consignação dentro do território nacional. Também nas vendas à consignação dentro do território nacional, os bens quando vão do consignante para o consignatário, isto não é nada para efeitos de IVA. Isto é uma mera deslocação física das mercadorias. Só quando o consignatário vende esses bens é que ocorre aqui e é assimilada aqui, ocorre aqui verdadeiramente a transmissão. Neste exemplo, nós temos a empresa A no Estado-membro 1, a empresa B no Estado-membro 2. A empresa A, estabelecida no Estado-membro 1, poderá ser Portugal, transporta em janeiro mercadorias à consignação para a empresa B que está no Estado-membro 2. Até aqui tinha que se lá registar e isto era assimilado a uma transmissão intercomunitária de bens. Agora não. O que vai fazer a empresa A é uma mera de venda de bens à consignação, entrega de bens à consignação. Vai na declaração recapitulativa, que vai ter que ser alterada para estes fins, na declaração recapitulativa vai dizer que remeteu bens à consignação e já vai identificar o destinatário destes bens. Sim, para que esta medida de simplificação se aplique, eu tenho que saber já quem é o destinatário do bem final. Caso contrário, não se aplica esta medida de simplificação. E eu vou enviar a declaração recapitulativa em janeiro dizendo que os bens foram à consignação. Quando o meu cliente tomar posse desses bens em Espanha, por exemplo, então nessa altura eu envio uma declaração recapitulativa, agora dizendo que faço uma transmissão intracomunitária de bens. Sem que me tenha, isto seria neste exemplo em setembro, sem que eu tenha que necessariamente me registar para efeitos de IVA em Espanha, o que vai simplificar os procedimentos dentro da circulação de mercadorias dentro da União Europeia, sempre que há este género de vendas à consignação. Atenção, um pressuposto fundamental. Quando os bens vão à consignação, eu tenho que saber quem é o destinatário dos mesmos. E esse destinatário tem que ser um sujeito passivo. E ele fica obrigado à autoliquidação nesse momento. Exatamente, ou seja, quando eu faço... Não, ele fica obrigado à autoliquidação quando a transmissão intercomunitária do bem ocorrer. E neste exemplo só vai ocorrer em setembro. Que é esse momento, em que eu faço a transmissão intercomunitária de bens e ele faz a aquisição intercomunitária de bens. Exatamente. Isto vai implicar registros. Registros no consignante e registros no consignatário. Registros no português e registros no espanhol. Registros a comprovar quando é que os bens vão à consignação. Registros a comprovar quando é que os bens efetivamente foram tomados posse. Não é? Finalmente, a quarta medida tem a ver com as vendas em cadeia. O que acontece neste exemplo é o seguinte. Há uma venda de A para B e uma venda de B para C. Sendo que o transporte intracomunitário ocorre diretamente do primeiro para o último, do A para o C. A questão que se colocava aqui é a quem é que o transporte intracomunitário, a qual das duas transações é que o transporte intracomunitário vai ser imputado?
à primeira transação ou à segunda transação. Porquê? Porque a transação a que o transporte intercomunitário vai ser imputado vai ser a transação que vai estar isenta ao abrigo do artigo 14 do RITI. E, portanto, o que se pretendeu aqui foi basicamente dizer o seguinte. Primeiro, o transporte intercomunitário só pode ser afeto a uma fatura. Não pode ser afeto a duas faturas. Não pode ser afeto a duas transmissões. E depois o que nos vai dizer é que, por norma, o transporte vai ser afeto às vendas efetuadas ao operador intermediário, ao B. A não ser que o B apresente o número de contribuinte pelo qual está registado no mesmo Estado-membro de A. Porque se assim ocorrer, e é esta versão que nós temos ali, o que existe ali é uma transação interna de A para B, e depois uma transmissão intracomunitária de B para C. Portanto, isto é uma simplificação, ou seja, é uma orientação face às dúvidas que existiam de quando há vendas em cadeia com um único transporte, a qual das vendas é que eu vou poder imputar o transporte? Porque vai ser essa venda que vai beneficiar da isenção do artigo 14 do RITI. Portanto, dito isto, dentro das limitações, obviamente, que temos de tempo neste tipo de formação, dou aqui por encerrado este último módulo do IVA.